Na semana passada, eu consultei a minha bola de cristal para saber se as eleições iam ser prorrogadas. E eu cheguei à conclusão que elas não seriam. Essa semana, o Congresso aprovou o adiamento das eleições para 15 de novembro. Bom, para quem entendeu a referência da bola de cristal, é óbvio que eu não tenho uma bola de cristal. Era uma estrela da morte do Star Wars, na verdade, que eu coloquei uma lâmpada dentro dela para dar aquele efeito ali. Porque em ciências sociais, especialmente em política, não tem como prever o futuro. A gente não consegue nem nas outras ciências exatamente prever o futuro. Então a gente trabalha com probabilidades, que foi o que eu falei, né? Provavelmente não, e que seria muito difícil. Mas o improvável aconteceu. Então vamos lá. Vamos recontar essa história, entender o que aconteceu. A iniciativa, eu já tinha mostrado isso no outro vídeo, ela partiu do TSE. Então, como a questão não passa pela presidência da República, ficou tranquilo, porque você não precisa ter um acordo de absolutamente todas as forças políticas do Brasil. Não, você precisa ter um acordo daquelas que efetivamente têm o poder para decidir sobre a questão. Câmara, Senado, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal. Bom, mas aí algumas questões ainda estão no ar. A gente falou na semana passada do artigo 16 da Constituição, o chamado princípio da anualidade. Pela redação, a gente vê que as normas que alteram o processo eleitoral, elas devem ser aprovadas um ano antes da eleição. E agora nós temos uma alteração na data da eleição que ela está ocorrendo em cima do laço, né, a menos de um ano, portanto. Não seria inconstitucional? Bom, a interpretação que o Supremo Tribunal Federal vem dando desse dispositivo nos últimos anos, ela é uma interpretação que em hermenêutica a gente chama ampliativa. Por quê? Porque ela quer dar cada vez mais segurança jurídica. Tanto é que eu falei, é um princípio, não é meramente uma regra. E por que é importante que seja um princípio? Ora, às vésperas de uma eleição, as regras do jogo precisam ser conhecidas por todos, inclusive a data, porque muitos planejamentos importantes ocorrem em função das datas, como eu já havia dito no outro vídeo. Então, aliás, eu quero recomendar nesse tópico, o professor Gustavo Paim tem um excelente livro, né, vou botar aqui, ó, esse livro aqui, ó, Segurança Jurídica e Direito Eleitoral. É sobre isso que estamos falando, sobre como fica a nossa segurança jurídica, porque de fato essa alteração introduz um elemento de insegurança jurídica. Afinal, vai sair eleição ou não vai? Se alguém suscitar a inconstitucionalidade, como é que fica? Então, assim, aqueles descontentes, e não são poucos, no próprio Congresso Nacional, com essa mudança não podem ajuizar uma ADIM? Podem, acredito que vão. Como que vai ser julgada essa ADIM? De um ponto de vista estritamente jurídico, a gente teria problemas, porque afinal vai contra a jurisprudência dominante do STF. Mas precisamos entender o contexto de uma pandemia. E nós temos uma outra questão que sabemos que o nosso STF, quando ele quer decidir de maneira a contrariar a sua jurisprudência ou o texto da Constituição, ele faz. Nem que tenha que criar uma tese para isso. A gente pode ali inventar um nome, uma inconstitucionalidade temporária em função excepcional. Excepcional é uma palavra mais
mais bonita para isso, né? Uma inconstitucionalidade excepcional em função da pandemia, daí a gente pode discutir. Eles podem, por exemplo, declarar inconstitucional sem efeitos de nulidades, como já fizeram, porque você teria um prejuízo maior com a inconstitucionalidade do que com a constitucionalidade, aliás, né? Você teria um prejuízo maior declarando a norma inconstitucional, ainda mais se estiver em cima da eleição, do que mantendo esta inconstitucionalidade no ordenamento jurídico. Até porque não é uma inconstitucionalidade que vai se perpetuar no ordenamento jurídico para a gente falar em comprometimento do ordenamento jurídico. Não, ela é uma inconstitucionalidade pontual desse momento, dessa pandemia, dessa eleição. Para a próxima eleição isso já não vai mais ser um problema. Então, o Supremo até poderia ir por algum caminho como esse, por exemplo, como já fez diversas vezes, né? Você declarar inconstitucional sem atribuir os efeitos da nulidade, ou seja, você diz, realmente a norma é inconstitucional, mas ela vai continuar vigente, porque é uma ameaça maior à segurança jurídica se eu tirar do ordenamento jurídico essa norma. Então já há farta jurisprudência também nesse sentido. Mas a questão de fundo que a gente sabe é a questão política, né? Então, que aqui no caso é uma questão muito importante, porque é de política de saúde pública, é uma questão sanitária, é a preocupação com a saúde das pessoas, a vida das pessoas. Nós sabemos que as sessões eleitorais são lugares onde se formam muitas aglomerações. Como é que as pessoas vão ir? E como é que as pessoas vão se transportar no dia da eleição, sem transporte público, etc. Ou seja, há uma série de questões extremamente problemáticas, né? Uma outra questão interessante, por que o STF, né? Aliás, por que o TSE bateu no peito e disse, vou fazer isso? Porque no Brasil, e essa é uma das questões mais importantes, no Brasil, quem organiza as eleições é o Poder Judiciário. A Justiça Eleitoral, ela não tem só uma função jurisdicional, ela tem uma função administrativa, é ela que toca as eleições, é ela a responsável pelas eleições. Então, se a eleição, do ponto de vista de saúde pública, fosse um desastre, esse desastre cairia no colo de quem? Da Justiça Eleitoral, não cairia no colo do presidente, do governador ou do prefeito. Então, por isso que o TSE tomou essa iniciativa, a meu ver, correta, né? Porque a gente tem que primeiro colocar a saúde de todas as pessoas, né? Colocar isso em primeiro lugar. Depois a gente cuida da nossa democracia, que merece muita atenção, sim, e precisa. Mas então é isso, aconteceu essa mudança, agora a gente vai ter o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno, naquela cidade onde ocorreu o segundo turno, no final do mês. É uma mudança, mais ou menos uns 40 dias, né? Não é grande coisa do ponto de vista de organização, de prorrogação de mandatos e etc. Mas do ponto de vista da saúde, a gente espera que sim. Tomara que até lá a pandemia já esteja numa curva descendente. Infelizmente, o Brasil vem batendo recordes diários de mortes por Covid. Já é a doença que mais mata, já passou a violência, já passou o trânsito. O Brasil é o único país do mundo que ainda tem mais de 1.000 mortes diárias pela Covid-19. Então a gente espera muito que até lá a coisa esteja acalmando e a gente possa ter uma eleição minimamente saudável. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, quero saber quais são as suas dúvidas, temas de vídeos próximos, críticas.